Pegou a visão aí? Quero compartilhar com vocês um texto. Na verdade, alguns textos, diferente de como vocês estão acostumados a me ouvir, que eu pego um texto e gosto de falar do texto. Hoje eu vou passear em alguns textos, porque orando para vir trazer essa mensagem aqui hoje, Deus não me falou de um texto, mas Ele me falou de um comportamento de uma pessoa, e que talvez seja a pessoa mais difícil de encontrar textos falando. E aí, quando eu pensei na pessoa e no comportamento, que eu fui buscar os textos, eu descobri que só há dois textos, dois versículos na Bíblia falando dessa pessoa. E aí Deus foi começando a me mostrar textos do que Ele queria que eu falasse através desse testemunho, dessa pessoa. Então, talvez você já tenha. Se você ler a Bíblia, você já está pensando no nome da pessoa já. E eu quero compartilhar com vocês algo sobre o poder e a força que existe em andar com Deus. E foi essa reflexão que Deus colocou no meu coração. Desde o momento que o pastor me avisou que seria eu hoje, eu comecei a orar e Deus falou no meu coração sobre isso de uma forma muito clara. E eu queria compartilhar com vocês e eu espero que ao final fique claro para vocês como ficou para mim. Nós vamos passear inicialmente por dois pequenos textos, depois nós vamos passear por outros. Mas eu estou falando de uma pessoa que é alguém que andou com Deus. A Bíblia tem um registro de que ele andou com Deus. E depois tem um registro de que ele agradou a Deus. E nesse segundo registro, ele é um dos que não experimentou a morte. Quem já sabe quem é, diga eu. O negócio está feio. O negócio está feio. Com essa dica que eu dei, quem está firme aí lendo a Bíblia já deveria saber. O negócio está feio. Eu estou falando de Enoque. Que todo mundo sabe quem é Enoque. Quem sabe quem é Enoque, levanta a mão. Todo mundo sabe quem é Enoque e todo mundo fala quando alguém pergunta quem é Enoque, a resposta automática que vem na nossa boca é aquele que foi arrebatado. É aquele, quem está lendo mais a Bíblia diz assim, foi aquele que não experimentou a morte. Né? Que uma pessoa quer dar uma floreada, ela diz, aquele que não experimentou a morte. E eu fiquei pensando, vamos ver os textos falando de Enoque, e só tem dois. Um que está lá em Gênesis, nós vamos ler ele agora, o pessoal vai botar na tela aí Gênesis 5, de 1 a 24. Esse é bem fácil de você achar, né? Está em Gênesis 5. Se você tiver dificuldade de achar, está mais feio do que você imagina. Gênesis, no capítulo 5, diz assim, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Então o texto está me dizendo que aos 65 ele gerou, andou mais 300, então ele morreu com 365. Mas esse texto, morreu bem velhinho, não foi? Você está aí chegando nos 60, está doendo o corpo todo, você já está pensando como é que vai ser. Então o texto, este primeiro versículo diz que ele, o que é importante desse versículo? É que ele coloca um estado onde ele diz que Enoque andou com Deus. Mas andar com Deus, ou andar onde Deus andou, ou andar no mesmo lugar que Deus esteve, não é suficiente. E aí a segunda vez que a gente vê falar de Enoque com importância está lá em Hebreus, já no Novo Testamento, Hebreus 11, abre aí, Hebreus 11, 5. É um outro texto, que é o texto onde todo mundo fala, quando vai falar de Enoque, diz assim, ó, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Que incrível, né? E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E quando eu conecto esses dois textos, eu vejo algo muito importante. Primeiro, ele andou com Deus, mas ele não andou de qualquer jeito. Ele andou de uma forma que agradou a Deus, a ponto de Deus ter vontade de fazer com que ele não experimentasse a morte. E a primeira coisa que eu pensei foi, como é possível, e é possível para mim e para você, ter tão poucos registros sobre você, mas ao mesmo tempo você ser conhecido por todos. Todos nós, de alguma forma, sabemos quem é Enoque, ainda que nunca tivéssemos lido, mas a gente sabe que Enoque foi a pessoa que foi arrebatada. E todo mundo, eu acho que até quem não é crente, já ouviu falar
da figura do homem que foi arrebatado e que não morreu, não experimentou a morte. E o primeiro ensinamento que eu tive ao refletir esses textos que a gente ainda vai passear, é de que é possível, que não tem a ver, não importa o quanto há de registro sobre você. Importa é que se nesse registro você agradou ou não agradou a Deus. Porque nós não estamos falando aqui de um texto que está contando. O que a Bíblia diz é que Enoque viveu e andou com Deus, e ele viveu num tempo onde... porque alguns dizem, mas ele andou com Deus, andar com Deus era beleza, era incrível andar com Deus. Mas vamos pensar quando foi que ele andou com Deus? Vamos abrir o texto de Gênesis 6, 5, 6, para a gente entender quando foi esse tempo e como foi esse tempo que esse homem... Porque quando a gente fala de alguém que agradou a Deus, parece que ele estava com Deus já no céu, já no lugar perfeito. Mas qual era o contexto em Gênesis 6, 5 e 6, te dá uma ideia de qual era o cenário, qual era o contexto onde isso aconteceu. O pessoal vai colocar na tela para você que não está com a Bíblia, mas se você não está com a Bíblia, no próximo culto você já traga. É muito importante você começar a manusear, e se possível a Bíblia física mesmo, para te dar o hábito de... Diz assim, o Senhor viu, Gênesis 6, verso 5, não é isso? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O cenário que ele viveu era o cenário liberando o dilúvio, onde Deus pôs um fim na humanidade. E o que é que isso me ensina? É que é possível andar e agradar a Deus quando todo o redor não faz isso. O cenário de andar e caminhar com Deus foi no momento onde a humanidade estava dizendo não para aquele Deus que Enoque estava falando. Você imagina ele dizendo, tem um Deus, é incrível, céu, toda uma mensagem do Evangelho, de alguma forma ele falando isso, e as pessoas dizendo, não acredito, não quero, se voltando em perversidade, em tudo que não prestava, ao ponto de, através do dilúvio, zerar a humanidade. Essa pessoa que viveu com Deus e que agradou a Deus, não estava num ambiente saudável e bom, ele estava num ambiente de profunda manifestação de pecado. E aí o que ele me ensina? É que é possível eu e você andarmos com Deus e agradarmos a Deus a um ponto de Deus olhar para nós como olhou para ele, mesmo que todo o cenário ao nosso redor seja de extremo e profundo pecado. Só isso já tira de mim e de você a desculpa de que não dá para evangelizar, não dá para ser crente porque o mundo está mal, está tudo muito difícil. Deixa eu te dizer, nenhuma coisa que eu vivi ou que você viveu até agora pode ser pior do que o cenário que gerou a destruição da humanidade. Nenhuma dificuldade financeira, nenhuma dificuldade, nenhum vizinho que bota o som alto que você não aguenta mais, nenhum parente que está na sua casa que você está torcendo para ele ir embora e não consegue mandar, nada que está tirando seu sono, pode ser equivalente a você estar num cenário de pré-destruição do mundo. E nesse cenário, nós estamos ouvindo o depoimento, um testemunho de alguém que não só andou, mas como agradou a Deus. Logo, eu e você também podemos. Ele agradou a Deus no tempo mau. Ele agradou a Deus no tempo mau. Sabe o que é que esse texto me ensina? É que é possível andar no meio do mal e influenciá-lo e não contaminar-se. Porque na lista dos que morreram na ação do dilúvio, não tem Enoque. E não tem Enoque porque antes de acontecer, Deus se agradava tanto do comportamento, da intimidade, do caminhar que tinha com ele, que entendeu que era importante arrebatá-lo para que ele não experimentasse a morte. E aí eu me perguntei, se Deus me perguntasse hoje, nossa relação como é que está, filho? Posso lhe arrebatar? Deixo você para o dilúvio? Se ele me perguntasse, se ele te perguntasse, qual seria a resposta? Se tivesse que Deus olhar para a minha vida e para a sua, vou falar da minha porque eu não posso me zangar comigo mesmo e você não se sente ofendido. Se Deus olhasse para a minha vida e me perguntasse, a intimidade que nós temos, o caminhar que a gente está tendo está tão bom que eu não vou permitir que você enfrente o mal nem a morte.
Será que a minha resposta seria, faz comigo igual Enoque? Ou será que eu começaria a me preocupar pelo que Deus está vendo na minha vida, não está agradando o coração dele? Uma outra coisa que Enoque me ensinou, nessa minha reflexão, e eu espero que marque sua vida, é que ele foi um exemplo de fé. E por que um exemplo de fé? Porque ele se permitiu ser conduzido por Deus até o momento do fim. Porque no cenário onde nós acabamos de descrever, mundo mal, todo mundo se voltando contra todo mundo, ao ponto da necessidade de começar de novo, o negócio estava tão ruim, estava tão feio, mas nesse cenário de caos, a gente ouve o testemunho de alguém que caminhou e andou com Deus e agradou ele ao ponto de ser livre da morte, mostrando que é possível caminhar nesse cenário sem ser contaminado. E quando a gente vê isso, acaba a conversa que a gente às vezes tem e usa, de dizer que não foi culpa minha, é porque na minha rua, não foi culpa minha, é porque os meus vizinhos, não foi culpa minha, é porque a minha família. O que a gente acabou de aprender é que não importa o quanto o meio que você está bom ou ruim, importa que se você está caminhando e agradando a Deus. E caminhando e agradando a Deus, Ele te livra das consequências ruins desse ambiente. Talvez você esteja vivendo, ou melhor, talvez eu esteja vivendo, vou falar de mim, né? Talvez eu esteja vivendo um momento de dor, de turbulência, de não conseguir resolver as coisas, do meio está me influenciando, do cenário está ficando pior, da gente começar a perder a esperança, porque ao invés de estarmos olhando para o mecanismo de agradar a Deus, estamos olhando para o ambiente. E deixa eu te dizer, o que a Bíblia me diz sobre o ambiente é que se está ruim, vai ficar pior. Mas pastor, você me dá uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é que se você tiver Jesus, vai ficar pior e você vai para o céu. Eu não posso dizer para você que não vai ficar pior, porque o pai da mentira é Satanás. E o que a Bíblia diz é que vai ficar pior. Agora a esperança é que quando ficar pior e quando ficar cada vez pior, a gente vai estar no local diferente desse cenário pior, porque estaremos com Jesus. E se você tem essa certeza, comece a se alegrar e deixa o negócio ficar pior. Agora, se você está preocupado com o tempo que vai ficar pior, talvez a sua preocupação deveria ser se você está ou não está se relacionando, se você está ou não está agradando com esse relacionamento a Deus. Boa parte dos nossos problemas está em a gente querer fazer do nosso jeito e não deixar que Deus conduza como Enoque deixou até o fim. Enoque não deixou, e quando eu falo que Deus conduziu até o fim, eu estou dizendo o fim para ele foi ser arrebatado por Deus e não experimentar a morte. Talvez o melhor fim possível. Porque talvez eu e você, a gente vai experimentar a morte, e isso não nos traz medo, porque a gente sabe para onde a gente vai depois da morte. Mas Enoque conseguiu um nível maior, ele nem enfrentou a morte. E se Deus hoje fosse abrir o livro, se tivesse um livro, imagina que tem um livro lá com seu nome, tudo que você faz, alguém está anotando num livro, misericórdia. Não, mas um livro só seu, assim. Abre assim, sobrinho. Aí sobrinho passou na rua e não falou com aquele irmão. Aí o anjo anotando, né? Aí o anjo faz, não, mas ali não foi coisa não, é porque ele é míope mesmo. Porque se eu passar por você na rua e não lhe cumprimentar, 90% de chance de eu não ter lhe visto. Aí você grita, pastor, eu digo, oi. Às vezes eu estou com a minha esposa, ela, pastor, eu digo, oi, ela quem é? Eu digo, eu sei lá quem é. A pessoa gritou, pastor, eu disse, glória a Deus. Eu não preciso saber quem é. Eu preciso que ela se sinta amada pela minha resposta. Você já pensou se eu só for cumprimentar quando eu entender quem é? Anteontem aconteceu isso. Eu estava na Duquel aqui comprando um negócio, uma pessoa chegou e fez, sobrinho, como é que você está? Eu digo, eu estou ótimo. E eu pensando, quem é? E ele falando comigo, como é que você está, meu irmão? Eu digo, nunca mais lhe vi. Eu digo, eu estou aqui. E a gente conversou uns 2 minutos. Ele foi embora feliz da vida, alegre porque a gente conversou e se cumprimentou. E eu até agora não faço a menor ideia de quem ele é. Mas pastor, o senhor respondeu sem conhecer? Era para eu fazer o quê? Ele estava felizão em me ver. Eu compartilhei da alegria com ele. Amém, meu irmão. Jogue duro aí, seja feliz. Porque importa para mim que ele diga, encontrei sobrinho, e a alegria que eu tive em encontrar ele foi retribuída por ele da mesma forma.
Se alguém perguntar a ele aí, você viu o sobrinho esse dia? Vi, rapaz, feliz, o sobrinho está bem, está alegre. Ele nunca vai dizer, ele não lembrou meu nome, mas... O que a gente está vendo aqui é de uma proposta de relacionamento, cujo resultado é estar para sempre na presença de Deus, privado do sofrimento da morte. Essa, de certa forma, é a proposta que está para mim e para você. Porque para nós não importa a morte. Para nós importa para onde a gente vai depois da morte. E se você está se preocupando com o tempo mal, talvez você comece a mudar, talvez não, você precisa mudar a sua referência de como está o seu relacionamento com Deus. Toda vez que alguém me liga dizendo, sobrinho, isso tal coisa, eu digo amém, amanhã resolve. Mas não sei o que aqui, tá, beleza. Já tem a solução? Tem, beleza, pronto, tá certo. Amanhã então, vamos orar por isso aí. E a pessoa diz, por que você não esquenta? Eu digo, porque não adianta. Eu não posso perder tempo com coisas que eu não consigo resolver. Eu preciso investir tempo no meu relacionamento com Deus, e aí Ele vai e resolve. Mas é tão simples que a gente não faz. Porque a gente quer complicar. Tem que ser difícil, tem que fazer 13 vigílias seguidas para poder Deus agir, e Deus está dizendo assim, não, o que é que você quer? Eu não consigo ver um relato de alguém que caminhou com Deus, e essa pessoa caminhando com Deus de uma forma burocrática, de uma forma que não tinha que agendar, tinha que avisar. Não, é Deus, você acordou de manhã, Deus está à sua disposição. Deus, ó, vai começar meu dia, vamos junto, vamos trabalhar. Se eu pego o ônibus comigo, se eu tomo café aqui comigo, vamos caminhar no dia todo. Senhor, eu estou aqui na rua, não sei para onde ir, que ônibus eu pego, que rua eu entro. Deus vai caminhar com você o dia todo. Vai chegar um momento que na hora que a angústia vier, Deus vai dizer, esse coração aí está conectado com o meu. Não vai enfrentar sofrimento não, vem para cá. Foi exatamente assim que aconteceu. Mas eu e você queremos caminhar com Deus depois que a gente já enfrentou o sofrimento todo, que a água está batendo no queixo, aí a gente quer levantar a mão para Deus tirar a gente dentro da água. Quando, na verdade, Ele está querendo que a gente só chame Ele para Ele nem deixar a água subir. Mas a gente sabe que tem que fazer isso, mas a gente não faz. Aí alguém pode dizer assim, mas aquele tempo, esse texto que a gente acabou de ler de Gênesis, do tempo mau que gerou a destruição da humanidade, esse tempo já passou. A gente não pode se preocupar com isso desse jeito. Aí a Bíblia traz um outro texto, que a gente vai compartilhar agora, que está lá em 2 Timóteo 3,15. Acha aí, que eu acho que está sem o telão, né? 2 Timóteo 3,15. Desculpe, 3:1-5. Diz assim, ó. 2 Timóteo 3,15. 3:1-5, desculpe, 3:1-5. Diz assim, ó, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, isso a gente não tem quase agora, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Se eu chegasse aqui no final e dissesse, Lauro de Freitas, 9 de fevereiro de 2023, não daria certinho? Nós estamos enfrentando esse mesmo tempo. Agora pare para pensar. Esse mesmo tempo, com essas mesmas dificuldades, a gente tem para recorrer o mesmo Deus, a mesma pessoa que a gente pode se relacionar, para fazer a gente vencer esse mesmo tempo e depois estar de forma permanente com Ele. Aí o que é que a gente faz? Se aborrece com a pessoa que tem todas essas características, se aborrece porque chegou na igreja, o irmão não cumprimentou, se aborrece porque tem 100 pessoas, a pessoa chegou, aí o pastor não falou comigo não, o pastor falou com 95, aí não falou com ele, aí não presta mais. A gente se aborrece porque a gente se acostumou a sentar naquele lugarzinho, aí quando a gente chegou tinha um outro irmão sentado no lugar. O que não falta é motivo para a gente se aborrecer. Quando a gente devia olhar para que este tempo que está descrito aqui é o tempo de manifestação do poder de Deus.
Como é que está a minha relação e a sua relação com Deus? A gente pode viver esse tempo mal descrito aqui agora, que é real, que a gente sai ali na porta e já vive. Esse tempo real a gente está vivendo com ou sem Deus? E viver com Deus ou sem Deus não é se a gente está vindo para a igreja, ou se a gente está orando, ou se está lendo. É se a gente está se movimentando neste ambiente com relação de intimidade com Deus. Quando eu falo de relação de intimidade com Deus, não é quando você, uma vez no mês, vai no seu quarto, chora, se derrama. Eu estou falando é do dia a dia. É quando você acorda no seu ciclo de vida. O texto diz que Enoque andava com Deus. Andava. Ele não disse que Enoque conhecia. Ele não disse que Enoque era amiguinho. Ele não disse que Enoque ouviu falar. Enoque andava com Deus. E a primeira pergunta é: você tem andado com Deus? Ou você tem visto e ouvido falar desse Deus que você até acredita? Quando eu comecei a pensar, eu tenho andado com Deus, aí eu comecei a passar o filme na minha cabeça de como eu acordo, de como é meu dia, de quando eu durmo. E eu comecei a ouvir coisas, vi coisas que eu precisava ajustar, vi coisas que me alegraram muito. Mas eu percebi de forma muito clara que eu estou até no caminho de andar com Deus, mas que ainda falta tanta coisa para ajustar, que eu falei, isso aqui eu preciso ajustar. Eu tenho que abrir mão de tanta coisa ainda, para que tenha mais tempo para Deus. Mas pastor, vai chegar um momento que você vai ficar 24 horas cuidando das coisas de Deus, não vai cuidar mais nada seu. A meta é essa mesmo. Deixa eu dizer para você, a meta é essa. A meta é eu acordar de manhã e dormir de noite sem resolver nada meu. A meta é que Deus resolva tudo meu. A meta é que Ele tome conta. Senhor, ó, se eu tomar conta aí, que eu estou fazendo isso aqui, se eu tomar conta lá. Eu não estou induzindo nem sugerindo que você viva de forma irresponsável. Eu estou dizendo a você que você precisa entregar na mão de quem verdadeiramente pode resolver. E aí quando você entrega, Ele resolve. E aí quando Ele resolve, você avança. E aí quando você avança, você entrega mais coisas. Ele resolve mais coisas, você avança. Quando pensar que não, você não consegue se mover sem antes entregar nada a Deus. Pastor, mas aí isso não faz muito sentido, porque se eu tiver esse nível de dependência, eu não vou conseguir fazer nada. Deixa eu te dizer, é isso mesmo. É que você não consiga fazer nada mesmo, é que você só faça as coisas a partir da ação de Deus na sua vida. E deixa eu te dizer uma outra coisa, muitas vezes, quando você for somar isso na realidade da sua vida do dia a dia, não vai fazer sentido. Eu estudei minha vida toda para fazer isso. Aí agora Deus quer que eu faça uma coisa totalmente diferente? Mas pastor, eu só sei fazer isso. Você só sabe fazer isso, mas Deus sabe fazer tudo. Aí você manda Ele fazer, Ele faz. Pastor, mas eu pensei tanta coisa, eu planejei tanta coisa. Deixa eu te dizer, esquece o que você planejou. Começa a viver o que Deus planejou para você. E talvez tenha que mudar tudo mesmo. E talvez tenha que reorganizar e reajustar tudo. Mas a mesma Bíblia, porque essa semana passada eu ouvi uma frase, até compartilhei aqui com os homens na reunião da segunda-feira, que foi incrível. Quem estava na reunião dos homens aqui? Quem estava dos homens na reunião? Foi incrível, não foi? Tem uma frase que diz assim: a Bíblia só pode ser interpretada pela própria Bíblia. Eu li uma coisa que não fez muito sentido para mim. Onde é que está a resposta disso? Na própria Bíblia. Você vai achar em algum outro capítulo essa mesma coisa. Então, lá em Colossenses 3, olha o que diz em Colossenses. Colossenses é fácil de achar, todos os sensos estão juntos. Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todos os sensos estão juntos. Colossenses no 3, eu não vou ler todo. Olha o que diz em Colossenses. Tem um modelo para a gente seguir. Porque talvez você esteja pensando assim, eu já entendi. Não é para eu fazer mais do meu jeito, é para eu me relacionar com Deus. E me relacionando com Deus, eu vou alcançar intimidade ao ponto dele me tirar das situações e me livrar das coisas. Mas como é que eu vou me relacionar com Deus? Porque cada um pode se relacionar de um jeito. Uns podem se relacionar mais orando, outros mais lendo. Não tem um modelo, não é do seu jeito. Está aqui, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, ou terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então você também será manifestado com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Não é as coisas não, é tudo. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Aí o texto discorre sobre várias coisas. E aí ele diz no 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse texto que a gente leu nos dá uma fórmula de como cristãos a gente precisa se movimentar. Semana passada eu ouvi algo assim. Não lembro onde foi, mas foi assim. Pastor, eu perdoei, mas eu não quero conta. Quem já ouviu isso? Eu perdoei, mas eu não quero conta. Olha, pastor, eu até perdoei, mas assim, não quero muita intimidade. Perdoei, mas se eu puder ficar, eu caio ele lá. Aí quando a pessoa me falou, eu falei assim, faz de conta que você está conversando com Deus agora. E aí você vai pedir perdão a Deus. Aí Deus vai falar para você assim, tá bom filho, eu te perdoo, mas não quero conta. Você já parou para pensar nisso? Que se Deus fosse te perdoar do jeito que você anda perdoando por aí, o negócio ia ser muito feio. Imagina você recebendo de Deus assim, eu te perdoo, mas não quero conta com você mais não. Fique lá e eu cá. Porque eu não tenho mais paciência com você, você só anda errando. Você já pensou se Deus perdesse a paciência com a gente? O que o texto está dizendo é, você precisa andar com Deus e agradar a Deus para receber de Deus o fruto da intimidade com Ele. Andar com Deus não é só estar no mesmo lugar que Ele está. Andar com Deus é fazer como Ele faria. Andar com Deus é abrir mão daquilo que você entende que é justiça, que você entende que é certo ou errado, e começar a fazer com o que Deus diz que é certo ou errado. E aí como é que a gente vai andar com Deus? Tem mais 2 textos que nos ajudam. Está lá em Salmo 18. Acha aí, Salmo 18. Eu não enxergo. Salmo 18. Está vendo como é bom você ler a Bíblia? Mesmo quando você não enxerga, você acha as coisas. Salmo 18, 2, diz assim, ó. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, de quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Você consegue dizer isso com 100% de certeza, ao ponto de não se vergonhar no minuto seguinte? Você consegue dizer que Deus é sua fortaleza, que é sua referência, que você não faz nada sem Ele, que Ele é o Senhor da sua vida, que você não se movimenta sem autorização de Deus, que você entrega tudo na mão dEle? Você consegue dizer isso e 10 segundos depois não ficar pensando que você falou uma coisa que você não devia falar? Eu não estou falando de entregar a Deus daquele jeito que quando uma pessoa faz algo mal para você, você fala assim, te entrega a Deus com o desejo que Deus vai e mate a pessoa, não. Porque tem gente que faz assim, eu lhe entrego a Deus. E o desejo no fundo é, Deus, pega ele. Eu não estou falando para você entregar a Deus, para que Deus faça aquilo que você não tem coragem, não. O que eu estou dizendo é de você entregar a Deus para que Deus faça a justiça dele sobre a situação. E a justiça de Deus sobre a situação pode não ter nada a ver com o conceito que você tem de justiça. Se Deus perguntasse a mim e a você, talvez irmãos que hoje estão salvos, estão na presença dele, tivessem sido condenados. Porque o nosso senso de justiça está ligado até onde a nossa cabeça e os nossos olhos conseguem ver. Mas o senso de justiça de Deus tem a ver com o coração dele. Se tivesse algo que desabonasse Enoque, estaria escrito para a gente ler. Se tivesse algo que dissesse, Enoque andou com Deus, mas ele não era fácil. Enoque andou com Deus, mas
Só quem andou com ele é que sabe. Não, o que o texto diz é que ele andou com Deus e que ele agradou a Deus. Nós temos exemplo de pessoas na Bíblia que hoje são referência, mas que a vida antes de Jesus só a graça? Vários. Pedro, Davi, vários. Antes de Jesus, só a graça. Jesus entrou, mudou a história. Mas no caso de Enoque, o texto só fala que ele andava e que ele agradava. Andava e agradava. E o que isso me mostra é que quando você tem um nível diferenciado de relacionamento, você também colhe frutos diferenciados. Outro dia, eu estava em casa, e aí minha mãe falou assim, meu filho, ore por esse negócio aqui, que você está com mais moral com Deus. Eu fiquei pensando, o que é mais moral com Deus? Aí depois, passado alguns dias, ela pediu a minha outra irmã, que é crente também, vocês conheceram ela, e falou assim, você que está com mais moral com Deus, aquilo ficou registrado. Essa semana minha irmã me relatou algo interessante, ela foi fazer uma compra, a minha irmã que professa outra fé, ela foi fazer uma compra de alguma coisa no Mercado Livre, acho que era um licor, alguma coisa que ela foi comprar. E aí quando ela comprou, a encomenda veio errada, ela recebeu uma viseira de capacete de moto. Nada a ver, né? Ela comprou uma garrafa de uma bebida e recebeu uma viseira de um capacete de moto. Quando ela abriu que olhou, ela pensou, acho que se enganaram aqui. E ela ligou para o Mercado Livre, e quando ela ligou, o atendente disse, não, já tem aqui um registro de um envio errado para a senhora, a gente já detectou, a senhora pode fazer o que quiser com esse produto, não precisa devolver, a gente não quer que a senhora devolva nada, a senhora pode doar, fazer o que a senhora quiser, e nós já vamos creditar o valor da sua compra de volta para a senhora comprar o produto certo ou comprar o que quiser, imediatamente. Ela pensou, não tem um moto, não tem um capacete, é raro, não podiam ter errado mandado um vestido, né? Mandaram. Ela chegou na casa de minha mãe, comentou com minha irmã. Minha irmã disse, glória a Deus. Ela, por quê? Eu digo, porque a viseira do capacete de meu marido quebrou. Pode trazer para cá. E aí ela pegou a viseira e disse, aí ela falou assim com minha irmã, poxa, Deus bagunçou meu pedido para atender sua viseira. Você está com moral mesmo. Ao invés de deixar você comprar, mandou o meu errado para a viseira chegar para você e chegar de graça. Aí ela comentou, você realmente está com moral com Deus. E a gente começou a sistematicamente ouvir isso, mas estava passando desapercebido. O que conectou na minha cabeça? O que tem de coincidências no meu comportamento e no comportamento de minha irmã, ao ponto de que minha família olha e diz que a gente está com mais moral com Deus? Eu comecei a observar isso. E o que eu comecei a observar de extraordinário que a gente está fazendo? Nada. O que a gente está fazendo é, quando tem uma situação, Deus, como é que faz? Deus, eu não estou conseguindo fazer isso aqui não, como é que faz? Aí às vezes eles colocam uma coisa, rapaz, tem uma situação que é difícil. Eu digo, não, não tem nada difícil não. Senhor, está aqui ó, a causa dela, resolve aí. E o negócio vai e resolve. E o que ela atribui a mais moral com Deus, a Bíblia chama de intimidade. Eu e você podemos fazer, e o próprio Jesus disse que a gente viria para fazer mais coisas ainda maiores do que o que ele fez. E isso só pode acontecer com intimidade. Talvez você esteja tratando Deus como seu amiguinho, que você encontra no final de semana e que ele está sempre pronto para lhe dar alguma coisa para que você não volte chorando para casa. E o que Deus quer é que você seja íntimo dele para que ele te dê tudo. Isso é tão claro, mas é tão óbvio que a gente não faz. Depois em Mateus 6, esse é um texto que talvez vocês não conheçam, porque nem sempre você, com certeza nem sempre você lê ele. Está em Mateus, o verso 10. Capítulo 6, verso 10. É uma oração que talvez você nunca tenha visto. Quando perguntam a Jesus como fazer, ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. E talvez você ore isso todo dia, mas o verso 10 diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua... Pronto, levante a mão só quem uma vez na vida, pelo menos, já fez essa oração. Todo dia, né? Alguém falou aí, todo dia. Agora, não precisa levantar a mão não. Quem faz isso habitualmente, todo dia, pense na sua cabeça aí. Quantas vezes você fez essa oração e chegou nessa hora você disse,
Santificado seja o teu nome. Faz até uma carinha assim de quem está contrito com Deus, assim, santificado o seu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Aí você ora, acabou a oração, você já começa, ó Deus, isso aqui tem que ser desse jeito. Aqui, ó, vou lhe ajudar aqui, Deus, ó, isso aqui. Você acabou de fazer a oração. O texto não me diz que Enoque fazia, e Deus se agradou do jeito que Enoque dizia que era para fazer. O texto diz que Enoque andava com Deus e agradava a Deus. E por que o texto não descreve como é que Enoque fazia? Porque não interessa. O que o texto diz é que Enoque fazia do jeito que Deus queria que fosse feito. E não há uma coleção de livros para descrever o comportamento de Enoque, não. São 2 versículos. Ele andava com Deus e ele agradava a Deus. E essa receita de eu andava com Deus e eu agradava a Deus, deu a ele a intimidade que o livrou da morte. A pergunta é, a forma como você está caminhando com Deus, está lhe dando intimidade para te livrar de quê? Está te dando intimidade para conquistar o quê? Porque às vezes a gente fala assim, fulano, rapaz, o irmãozinho fulano ali, a gente está vendo que ele está crescendo, está prosperando. Você não sabe quantas noites de choro teve. Você não sabe quantas lágrimas foram derramadas. Você não sabe quanto teve de sofrimento. Só quem sabe é ele. Mas quando a gente vê um ímpio prosperando, como é que a gente faz? Deus não é justo. Fulano nem crente é. Aquele cara lá nem crente é. É dono de bar, é dono de não sei o quê, prosperando e eu aqui sofrendo. Quando deveria ser, eu tenho algo especial que talvez aquela pessoa não tenha, que é a possibilidade de relacionamento com Deus. O que é que eu estou fazendo com esse relacionamento? Eu estou colocando esse relacionamento no limite de intimidade ao ponto de Deus ter vontade de me livrar de algo? Ou eu estou usando Deus só quando eu tenho necessidade? No dia 1º de janeiro, no culto depois do Ano Novo, eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui, o que Deus colocou no meu coração e que eu coloquei foi que 2023 seria incrível. Está lá no YouTube da igreja, você pode acessar lá e assistir a mensagem depois. Deus me deu uma convicção muito clara de que 2023 seria incrível. A pergunta é, o que é que 2023 disse para a gente que pode fazer a gente acreditar que vai ser incrível? Nada. De 2023 não tem nada que preste. Se a gente for olhar do dia 1º para cá, o que é que o ano deu de mensagem para a gente? Nada. Mas por que ele vai ser incrível? Porque o que define como vai ser o nosso ano não é o que o ambiente está dizendo para a gente, é como a gente se relaciona com Deus. E a intimidade com Deus vai fazer ser incrível o ano, como também a intimidade fez com que Enoque não sofresse as consequências do ambiente que ele estava vivendo. E deixa eu te dizer, a sensação que eu tenho é que o ambiente que ele viveu estava até pior que o nosso. E a gente está, dia após dia, se preocupando com as bobagens que roubam o nosso tempo, O pessoal fala assim, pastor, toda hora o senhor fala que se eu quer ir na casa de alguém, tomar um café com alguém, receber alguém na sua casa, quero mesmo, se pudesse ir todo dia. Se todo dia eu pudesse estar na casa de alguém, ou se todo dia eu pudesse receber alguém na minha casa, ia ser todo dia. Porque a gente está numa contagem regressiva de relacionamento, que eu não quero chegar no dia da minha morte e dizer assim, não tomei um café com o Beni? Não deu tempo? Pegou o recado aí, né, Beni? Eu não quero chegar daqui a um mês e olhar e ver que eu podia ter me relacionado com 10 irmãos, mas me relacionei só com 2 porque eu não tive tempo. E aí quando eu vou olhar que eu não tive tempo, coisas que não vão me aproximar do propósito de Deus. E aí, imagine você saber que eu fui arrebatado e não deu tempo de você me chamar para tomar um café. Chama logo. Pastor Vanderlei disse que vai também se chamar, não vai, pastor? Chama a gente. Por quê? Porque intimidade faz crescer junto. Intimidade faz crescer junto. Quando você ouve assim, por que eu caminho muitas vezes com as mesmas pessoas? Porque são aquelas pessoas que conectam comigo no propósito de Deus para mim.
Se eu gosto daquela pessoa, mas aquela pessoa não ora, não lê a Bíblia, tem um mau testemunho, eu vou continuar gostando, mas eu vou andar pouco. A não ser que Deus me dê uma direção clara de influenciá-la ao ponto de colocá-la no caminho. Porque no final da nossa história, eu quero que esteja escrito assim: e ele andava e ele agradava. Eu não quero que seja, e ele era um frequentador de igreja, e ele ficava de igreja em igreja, e ele ficava indo para a igreja cumprir uma agenda. O que o texto me ensina é que, e aprenda isso em nome de Jesus, não precisa ter muitos registros sobre você. Precisa ter um registro de você com Deus. Se tiver 20 registros sobre você e não tiver nenhum com Deus, não serve para nada. Como é que Enoque entrou para a história? Como é que a gente conhece ele? Como uma pessoa que foi arrebatada por Deus. Por quê? Porque ele andou com Deus e porque ele agradou a Deus. Não há mais nenhum outro registro. Não precisa ter. Você quer ser conhecido como alguém que frequentou a Igreja Batista de Araquari durante muitos anos, mas que ninguém queria chegar perto? Que frequentou a Igreja de Araquari durante muitos anos, mas na primeira oportunidade botou para fora aquele monstrinho que estava dentro de você? Você verdadeiramente está sendo transformado e foi transformado ao ponto de alguém olhar e dizer: ali tem uma coisa diferente. Ali Deus chegou e se relacionou de verdade. Você consegue andar com tranquilidade e saber que o que as pessoas estão falando de você é como você era e como agora você é? Você já ouviu aquela pessoa falar assim: crente igual a fulano? Deus é mais. Quem já ouviu isso? E por causa disso, se faz uma régua em todos os crentes. Tem gente que adora medir crente pelo mau crente. Ninguém mede crente pelo bom crente. É pelo mal. Se o crente vacilar, pronto, todos os crentes é daquele jeito. Mas se tiver um crente que ressuscite uma pessoa com oração, aí esse não vale não. Só vale o crente da régua ruim. E o que Enoque está fazendo aqui é nos colocando uma régua de medição, de referência, que tem que fazer com que a gente busque este nível de intimidade e de relacionamento, ao ponto de, no final da nossa história, a gente ser lembrado por Deus e pelas pessoas como alguém que, pelo relacionamento, fez com que Deus tivesse algo marcante na história. Quando o pessoal me pergunta assim: pastor, qual é o título da mensagem? Eu falei: ande com Deus, deixe sua marca. Se sua família, se os seus amigos, se as pessoas que você convive no seu trabalho forem escrever sobre você, o que eles dirão? Se os seus familiares forem escrever sobre você, o que eles dirão? Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe como é minha família. Deixa eu te dizer um negócio: eu posso não saber como é a sua família, mas eu sei como é o Deus que pode transformar ela todinha. Eu não preciso conhecer seus amigos do trabalho, mas eu sei que tem um Deus que está pronto e disponível para mudar a história dos seus colegas. Eu não preciso saber como é os seus vizinhos na sua rua, mas eu conheço um Deus que está pronto e disponível para modificar a realidade de todo um bairro. E se você não acredita nisso, você precisa começar a repensar que Jesus é esse que você está acreditando. Eu quero concluir com algo que Deus falou ao meu coração de uma forma muito prática. Porque eu não sei pelo fato dele me conhecer, ele fala comigo de um jeito que eu entendo de forma muito objetiva, mas Deus comigo é muito prático, sempre muito prático. E eu falei: Senhor, Enoque, a gente já está ligado mais ou menos como é, né? Andou com o Senhor, intimidade, o Senhor resolve as coisas. Mas Deus falou para mim de uma forma muito clara, e eu fiquei com isso martelando na minha cabeça o dia todo. Que foi assim, foi algo assim: não tem a ver com o que você fez até aqui, e não tem a ver com o que você planejou, tem a ver com o tempo que você está gastando comigo. E eu comecei a pensar de como no último ano eu tomei decisões que não faziam sentido para mim e para algumas pessoas, mas faziam todo sentido para o plano de Deus. E como as coisas agora estão acontecendo de um jeito que eu não consigo explicar. E não tem lógica mesmo, não tem explicação. A lógica é só que Jesus conectou e fez a coisa acontecer. Esse texto mostra a história de uma pessoa que, com 2 registros,
é mais conhecido do que talvez qualquer pessoa que você queira citar, que tem livros e mais livros. E o que é que fez ele ser conhecido? Ele andou e ele agradou a Deus. E a pergunta é, se tem andado e tem agradado a Deus, fique de pé. Não tem a ver com o que você está pensando para o futuro, tem a ver com como você está deixando acontecer o que Deus pensa a seu respeito. Essa semana eu falava com uma pessoa e ele disse assim para mim, pastor, estou preocupado com algumas coisas que estão para acontecer aí. Aí eu falei, tipo o quê? Ele, tipo, não sei. Mas eu estou preocupado, pastor, o cenário está ficando feio, está ficando ruim, eu estou olhando para frente, estou ficando preocupado. Eu digo, você não sabe nem com quem está se preocupando, velho? Pastor, mas está ficando muito difícil. Mas está ficando difícil como? Me dê um exemplo, está faltando coisa em sua casa, você está para ser demitido, difícil é como? Ele, não sei, pastor, mas eu estou com a sensação de que está difícil. Eu falei, meu filho, deixa ficar difícil primeiro, pelo menos. Você já está sofrendo com a sensação de ficar difícil? Se é para você viver com a sensação, viva com a sensação que Jesus está voltando. Experimente a sensação de que quando ficar insuportável, você tem uma opção extraordinariamente incrível, que é de estar com Ele. Se é para você viver de sensação, viva com as sensações que te aproximam de Deus. Ele falou, pastor, faz sentido. Eu falei, pois é, a partir de hoje você não tem nem mais direito de se preocupar com nada. Pastor, você não se preocupa com as coisas não? Você não faz ideia como minha cabeça é. Quando eu tenho uma coisa para resolver. Só que eu tenho aprendido que ou Deus vai resolver para mim, ou Ele vai me mostrar o que eu tenho que fazer para resolver. Não pode ser o meu comando. O texto que a gente lê hoje é de alguém que caminhou e agradou. Não é de alguém que ficou perturbando Deus, é caminhou e agradou. E você está sendo convidado hoje a fazer a mesma coisa, pastor, mas até aqui eu não fiz, não importa. Importa o que você vai decidir fazer da agora para frente. A partir de agora, eu quero caminhar com Deus com uma intimidade tal que vai fazer Ele me dizer o que eu tenho que caminhar e no final Ele vai se agradar do que eu estou fazendo. E se isso significar você abrir mão de um monte de coisa, que você abra. Se isso significar você recomeçar a sua vida, recomece. Se isso significar você deixar para trás algo que você acha que você merece, mas que você na verdade não merece, deixe para trás. Eu tenho percebido que o Evangelho e a direção de Deus é algo cada vez mais simples. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é simples. A gente sabe o que tem que fazer. E talvez você que está aqui, ou você que está assistindo a gente em casa, esteja pensando, eu sei mesmo, eu aqui não tenho vergonha. E aí Deus está dizendo, não se diminua não. O que eu quero é que você tenha consciência de que agora não será mais você. Agora serei eu, Deus falando. Agora serei eu com você. E aí você decide hoje começar de novo. Pastor, eu nem sei como é que vai começar de novo. Não tem problema. Você só precisa decidir começar de novo. E aí Deus vai mostrar para você qual é o próximo passo. E é sobre isso que eu quero orar com você. Se você entendeu que não dá mais para ficar fazendo do seu jeito, não dá mais para ficar no seu braço, porque você quer no final da história ter intimidade com Deus e agradar a Deus. Se você entendeu isso de uma forma clara, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse para cá, mas não venha para que ninguém veja ou para dar recado a ninguém não. Venha se você verdadeiramente deseja começar de novo do ponto que você está para o ponto de alta intimidade com Deus, para o ponto de conexão com Deus de uma forma tão tremenda que sua vida recomece e você não sinta falta da vida anterior. Deus, o que eu vivi até agora, eu não quero nem lembrar. Eu quero viver algo extraordinário com o Senhor de um jeito que de hoje em diante, daqui a 1 ano, eu vou olhar para a minha vida e vou dizer, naquele dia que eu decidi deixar o Senhor tomar conta para cá, algo extraordinário aconteceu. Nós vamos orar. E esse sentimento de reconexão é como o sentimento de quando você está machucado com um espinho que você tira. Você sente dor, dói tirar o espinho.
Mas imediatamente depois, o sentimento que você tem é de alívio, e é o alívio que precede a cura. Você não vai só recomeçar hoje porque você está cansado. Você vai recomeçar hoje porque você não quer mais carregar esse fardo que não tem que ser seu. Você vai ser lembrado ou lembrada como alguém que teve intimidade com Deus, ao ponto de agradar o coração de Deus, e Deus entrar com providências extraordinárias para você. Vai ser antes e depois de hoje. Mas não vai ser porque você quer ou porque você merece. Vai ser porque Deus quer fazer com você. Ele quer escrever algo novo para você. Essa semana ainda disse para minha esposa: 2023 será o ano mais extraordinário das nossas vidas. Eu disse a ela em casa anteontem: 2023 vai ser o ano mais extraordinário das nossas vidas, porque vai ser o ano onde o Senhor terá plenamente o controle. Aleluia. Nós vamos orar, o pastor vai orar.